Seja bem-vindo! Você está no Templo de Salomão. Queremos que sua experiência seja única e inesquecível, como se estivesse na Terra Santa. Por isso, pedimos sua observação dos pontos a seguir. Para entrar no santuário, você passará por uma breve revista com detectores de metais, visando o conforto e segurança de todos. E para que seus pensamentos estejam exclusivamente direcionados a Deus neste lugar sagrado, smartphones, aparelhos eletrônicos, alimentos e outros objetos não são permitidos no interior do templo. Para isso, temos um guarda-volumes, onde você poderá deixar seus pertences com toda segurança. Ou, se você veio com seu automóvel e preferir, pode deixá-los no interior do veículo. Temos um espaço especial para as crianças, a Escola Bíblica Infantil, onde seus filhos serão assistidos por monitores treinados e receberão os ensinamentos da Palavra de Deus. A EBI para crianças de até 3 anos fica no primeiro andar do templo. Já se você veio com crianças de 4 a 10 anos, antes de passar pela revista, dirija-se à EBI que fica aqui do lado externo do templo, na Rua Carlos Botelho, 466. Lembrando que o responsável precisa apresentar um documento com foto. Crianças acima de 8 anos podem assistir à reunião no interior do santuário. Estamos em um período de pandemia, então nas filas, enquanto espera a sua vez, mantenha a distância segura entre as demais pessoas. Oferecemos álcool em gel para higienização das mãos. E é importante o uso da máscara durante todo o período. Deus fala no silêncio. Por isso, o silêncio é essencial dentro do santuário. Aproveite o momento antes da reunião para se desligar de tudo e meditar na palavra de Deus. Agradecemos a sua compreensão para essas medidas tão importantes e necessárias. Afinal, este é um lugar sagrado, de total reverência ao Deus vivo. Tenha uma ótima reunião. Você conhece alguém que sofre com uma úlcera no estômago já há muitos anos? Essa pessoa não vive uma vida normal devido a esta úlcera. Você que tem um familiar desenganado com um problema na coluna, liga para ele agora, envia um WhatsApp, ou melhor, liga para ele. Manda ele agora sintonizar aqui nesta emissora, porque nós vamos exibir o caso verídico de alguém que enfrentou um problema mais grave do que o que ele está enfrentando. Seja uma úlcera no estômago, seja um problema na coluna. Essa pessoa, no seu trabalho, na sua própria família, que sofre com depressão, inclusive já tentou o suicídio, manda ele sintonizar agora no programa Encontro com o Espírito Santo. Nós vamos provar para você e para os seus conhecidos que Deus existe. Preste atenção. O milagre não depende da compreensão intelectual, de circunstâncias favoráveis ou religiosidade, mas apenas de fé. Está alguém entre vós doente? Chame os obreiros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Essa doença mencionada na Bíblia pode ser física, pode ser espiritual, pode ser na família. Deus não estabelece limites. Ele só espera que você creia e o busque em sua casa de oração para que Ele manifeste o seu poder na sua vida, para que você seja feliz de verdade. Venha neste domingo, às 18 horas. Você receberá a gota do milagre. Tudo que esse óleo tocar será consagrado, separado e dedicado ao Senhor. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Meu nome é Letícia Góes, eu tenho 25 anos, sou formada em Direito e aos 15 anos de idade eu fui diagnosticada com uma úlcera
no meu estômago, no meu sistema digestivo. Comecei depois de algum tempinho, com 16, 17 anos, a ter um problema nas minhas costas, que nenhum médico descobriu o que eu tinha. Eu cheguei a passar pelos 3 melhores especialistas do estado de São Paulo e nenhum descobriu o que eu tinha. As opiniões divergiam, me passavam só medicamentos e as dores continuavam. Eu sentia muita dor nas minhas costas, ao ponto de, por exemplo, para levantar, eu precisava de ajuda da minha mãe, eu precisava ficar com bolsa de água quente, porque os remédios, os anti-inflamatórios, até antibióticos que eu tomava, não me ajudavam mais, de tanta dor que eu tinha. Então, eu cheguei a recorrer a pilates, cheguei a recorrer a várias coisas, e mesmo assim as dores continuavam. Quando eu fui diagnosticada com a úlcera, no meu estômago começou com uma gastrite normal, e o médico pediu para eu estar fazendo os exames a cada semestre, de 6 em 6 meses, os exames de endoscopia e biópsia, para ver como que estava o meu estômago. Isso aí piorando com os exames. E a minha alimentação era uma alimentação regrada, eu estava tomando os medicamentos corretos, ou seja, eu tomava medicamentos para tudo. Era um coquetel, eu tomava comprimido tanto para dor nas minhas costas, tanto para o meu estômago, tanto para conseguir dormir, para conseguir, enfim. E aí piorando, e aí até que ele chegou para mim e falou, olha, a gente já está com uma úlcera aí, daqui a um tempinho você vai começar a vomitar sangue, porque realmente está muito sério. Eu mesma já não acreditava mais que eu conseguiria sair daquela situação, daquelas enfermidades. E também fui diagnosticada com depressão. Eu cheguei a tentar o suicídio por 3 vezes. Era escrava dos medicamentos, Tanto para dor quanto para conseguir dormir, tanto para conseguir tentar ter paz. Porque além da depressão, eu sofria do terror noturno. A minha mãe e a minha avó, elas já frequentavam a Igreja Universal, Inclusive a minha mãe foi curada de um câncer. Então, assim, eu sabia que alguma coisa ali naquela igreja poderia me dar algum resultado, mas mesmo assim eu não tinha força de chegar. Eu não tinha força de ir a um culto, de ir a uma reunião. Então, eu lembro que estavam dando, esse óleo, o azeite ungido, e eu lembro que a minha mãe trouxe para mim. E eu lembro que quando ela passou esse óleo em mim, quando ela me deu, ela falou assim, passa em você. Eu tava com muitas dores, e um dia antes eu tinha tentado suicídio, só que não tinha dado certo. Eu tinha tentado me jogar da janela da minha casa. E ela me deu, ela falou assim, olha, ela passou em mim pela primeira vez e falou assim, começa a passar em você, e isso vai mudar, vai melhorar. E aí ela passou aquilo em mim, e eu lembro que na hora aquela dor que eu estava sentindo no meu coração, que era uma dor física mesmo, um aperto, aquela angústia, eu lembro que na hora que ela passou, aquilo sumiu. Foi a hora que eu pensei, eu falei, nossa, como assim? Como assim sumiu? E aí eu lembro que eu continuei usando ao decorrer dos dias. Eu comecei a passar nas minhas costas, eu comecei a passar no meu estômago, e quando eu fui ver, eu já não estava mais tomando os medicamentos. E aí eu falei assim, mas eu não tomei porque realmente eu estou conseguindo dormir, eu estou sem terror noturno nenhum, não estou tendo medo, não estou tendo pesadelo, eu não tenho pensado em suicídio nesses 4 dias, e as dores no meu estômago e nas minhas costas eu também não estou sentindo. Foi aí que eu cheguei, aí após uma semana que ela me entregou esse azeite, eu cheguei aí numa reunião na Igreja Universal. E aí eu comecei a usar a fé. E hoje eu estou liberta, hoje eu estou livre, hoje eu não tenho mais nenhuma enfermidade. Cheguei a fazer exames depois, após o uso do azeite, que eu tinha que fazer de 6 em 6 meses, como o médico tinha me recomendado. E quando ele pegou o resultado do último exame, ele falou para mim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas desapareceu. Porque aquela inflamação no seu estômago, aquilo que estava no seu estômago, o seu estômago está normal. E aí as dores nas costas também passaram, nunca mais eu fui saber o que era uma dor nas costas. E a depressão, aquela angústia, aquele terror noturno, a insônia, nunca mais eu tive. Eu acredito que aquele óleo, a fé,
Desde a fé que a minha mãe, quando pegou aquele óleo, ela já pegou no intuito de me entregar e de que iria ter uma solução para mim. E eu passando, eu creio que ali foi a própria mão de Deus, não foi um óleo qualquer. Foi realmente a mão de Deus ali em mim para me curar, enfim, me ajudar. E essa experiência que eu tive com Deus através da minha cura me fez enxergar o mais importante de tudo, que é o Espírito Santo, que é a paz, que é a única paz. Não existe nada que possa trazer paz como o Espírito Santo traz. Então eu acredito que através disso, através desse azeite, através dessa fé, dessa perseverança, tudo mudou. E realmente Deus fez um milagre na minha vida. O caso verídico da advogada Letícia acabou de provar para você que sofre com dores na coluna constantemente. Você tem um desvio na coluna, você tem um problema grave na coluna. Ela que sofreu com depressão, úlcera no estômago, através da unção com óleo consagrado, ela, meu amigo, foi curada e hoje ela é templo do Espírito Santo. Você recebeu um frasquinho como este no último domingo de janeiro na Igreja Universal, gratuito, o óleo consagrado pelos bispos, pastores de todo o mundo, aqui desde o Templo de Salomão. E se você diz, não, eu não recebi, então preste atenção, ao pôr do sol, neste domingo, a partir das 17 horas, nós vamos ungir o alto da sua cabeça com a gota do milagre, para que você seja possuído pelo Espírito de Deus, para que você receba o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo veio sobre Davi e ele venceu o gigante e venceu exércitos, você vai vencer esse gigante, seja ele uma doença, um vício, seja depressão, seja esse gigante, dívidas, separação familiar, seja o gigante que for, ele vai cair. Como é que é? Ele vai cair, porque o Espírito de Deus é mais, o Espírito de Deus é poderoso. Meu amigo, quando a gente se unge com óleo consagrado, é o mesmo que estar vivo quando todos estão mortos. Quando a gente se unge com este óleo, símbolo do Espírito Santo, então você passa a ter vida. E esta unção vai ser a última, hein? Vai ser a última. Por isso, 12 pastores aqui do Templo de Salomão estiveram comigo no domingo passado e apresentamos o óleo do chifre. A Bíblia diz que foi com o óleo do chifre que Davi foi consagrado a rei. E o Espírito do Senhor veio sobre ele. Vocês vão acompanhar aí as imagens em tela dividida desse momento do encontro com o Espírito Santo, onde os pastores, bispos me ajudaram a consagrar este óleo. Você tem que chegar cedo porque eles vão estar aqui, ó, na entrada do templo, diante da Porta Formosa, para lhe recepcionar e ungir o alto da sua cabeça com o óleo do chifre, que representa o óleo da autoridade, o óleo da unção, o óleo do poder, o óleo do Espírito de Deus, para que assim como Deus se apoderou de Davi e ele venceu os desafios, você também vença os seus desafios. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado, sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito,
odeia o que é mau. Um povo paciente e perseverante. Mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Era difícil para mim me expor, de estar ali, de conversar com as pessoas, de servir. Eu tinha muita vergonha, então eu ficava todo momento me escondendo, tentando fazer coisas que não me deixassem tão em evidência com as outras pessoas. Meu nome é Tatiane Albuquerque, eu sou psicóloga, trabalho com avaliação clínica para o trânsito. Muito pequena ainda, meus pais sempre me incentivaram a estudar, porque como os dois não tiveram nem ensino médio completo, eles queriam que eu tivesse estudo. Então eles me incentivavam a buscar estudar, a aprender. Na escola eles exigiam boas notas. E aí eu ia muito pelos conselhos, mas eu mesmo de mim não tinha muita direção e discernimento do que priorizar, do que considerar mais importante. Eu ia estudando porque era o que eles me ensinavam, mas não partia de mim. E aí eu fui colocando outras prioridades. E também eu via muito mau exemplo do meu pai dentro de casa, e eu tive muitos conflitos familiares. E nesse momento que eu me desestabilizei com a minha família, totalmente desestruturada, eu decidi ir morar com a minha tia. E lá eu precisava trabalhar, porque as condições eu queria ajudar de alguma forma, né? E aí eu comecei a trabalhar de garçonete, numa lanchonete. O salário era muito pouco, eu recebia por dia, não era uma coisa fixa. E o que eu recebia mal dava para ajudar na casa com a minha tia, ficava muito, era insignificante o valor, que acabava pagando um café ou alguma coisa assim. E eu não tinha perspectiva do que fazer, porque eu não tinha estudo, tinha acabado de sair da casa dos meus pais e eu não tinha nenhuma estrutura, nenhuma ideia do que fazer. E ali eu vi o meu fundo de poço, eu achei que eu não tinha valor, eu não via valor em mim também. Isso me prejudicava muito, eu era muito insegura, porque eu não acreditava em mim, eu não acreditava em mais nada. Eu queria acabar com a minha vida, porque eu não tinha mais esperança de nada. Aí nessa lanchonete que eu estava trabalhando, eu conheci um amigo e eu contei para ele sobre o que eu estava vivendo, sobre as dificuldades que eu estava passando, e ele falou de um lugar que poderia mudar toda a situação da minha vida. E aí eu falei, eu quero ir nesse lugar, eu quero conhecer. E aí eu aceitei o convite e aí eu cheguei na Igreja Universal. Quando eu cheguei na Igreja Universal, o que mais me chamou a atenção foi a forma com que o pastor pregava no altar. Porque eu vim de outra denominação, meus pais eram católicos, então eu aprendi pouco da Bíblia, eu sabia muito pouco sobre Deus, quase nada. Para mim, Deus era algo muito distante. E quando o pastor falou de Deus de uma forma tão simples, que eu podia me relacionar com Deus, que eu podia ter uma comunhão com Deus verdadeira, de ter Deus como meu pai, como meu amigo, uma pessoa íntima, ali abriu a minha visão espiritual. Eu consegui enxergar que a minha vida estava daquele jeito porque eu não tinha prioridades e eu não colocava Deus em primeiro lugar. E colocar Deus em primeiro lugar não é só da boca para fora, mas é com as minhas atitudes, de ter um compromisso com Ele. E eu vi como ter esse compromisso com Deus, porque eu não sabia nem quem era Deus. E o pastor pregando de uma forma tão intrépida, tão corajosa, tão assim, natural. Não era uma coisa que parecia que a pessoa estava lendo, ou uma coisa bem cansativa, metódica. Não, era uma coisa que transmitia vida para mim. E eu entendi quem era Deus. E eu quis mais do que tudo me relacionar com Ele, porque eu sabia que a resolução dos meus problemas, e não só isso, uma vida de verdade, dependia disso, de eu me entregar a Deus e colocar Ele como o centro da minha vida. Porque é uma prova, eu não estou falando só, eu estou mostrando para o Senhor a minha fidelidade. Eu colocar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, acima das minhas necessidades, acima de outras pessoas, eu ali estava provando para Deus que Ele era o primeiro na minha vida. E foi muito legal porque depois que eu tomei essa atitude de estabelecer as prioridades na minha vida, de colocar Deus como o primeiro, Ele mesmo foi resolvendo tudo. Foi muito forte porque
As portas que antes estavam fechadas e que eu tinha muito esforço para conseguir uma coisinha pequena, Deus foi abrindo os caminhos. Eu passei na faculdade, eu não paguei faculdade, eu consegui bolsa integral. Aí as portas foram se abrindo de estágios, que eu comecei a fazer um estágio na área que eu trabalho hoje. E Ele me deu muito mais do que eu pedi para Ele. Realmente o que está escrito é verdade, que as portas do céu se abrem e as bênçãos sem medida nos alcançam. E é uma coisa que acontece natural, não é um desgaste, você não precisa sofrer para acontecer. O próprio Deus vai fazendo chegar nas tuas mãos. Eu consegui conquistar meu apartamento, um carro, um casamento. Então a vida com abundância não se refere só à vida financeira, mas toda a nossa vida, na vida amorosa, na vida familiar. Hoje eu tenho um outro relacionamento com os meus pais, então tudo muda. A partir do momento que a gente coloca as prioridades no lugar delas, aí tudo muda. Deus abençoa de uma forma muito maravilhosa. A psicóloga Tatiane não tinha perspectiva, não via um futuro brilhante para si. Apesar de inteligente, bem informada, bem educada, uma família de princípios, mas fracassada profissionalmente, amarrada, porque ela não tinha visão. Quando ela veio à Igreja Universal, e olha onde ela veio morar, né? Do lado do Templo de Salomão, que vista maravilhosa, né, psicóloga? Quando ela veio ao Templo de Salomão, à Igreja Universal, e aprendeu a obedecer a Deus, a palavra de Deus, a honrá-lo em primeiro lugar, então Deus abriu a sua visão. Ela passou a ter confiança nela mesma. Hoje ela é psicóloga, formada, bem-sucedida, casada, vivendo uma vida de qualidade e provando para você, preste atenção, quem honra a Deus com as primícias, o honrará com a vida. Se você honra a Deus com as primícias, então o honrará com a sua vida. Quer dizer, a sua vida vai glorificar a Deus. Você vai desfrutar de um casamento realizado, de uma vida econômica bem-sucedida, de um corpo saudável, de equilíbrio emocional, psicológico, espiritual. Quando a gente honra a Deus com as primícias, então a nossa vida o honrará também. Uma perguntinha, né, que não quer se calar. A sua vida, eu estou falando com você que conhece a Bíblia, tem religião, frequenta uma igreja, a sua vida está honrando a Deus? Uma coisa é você falar com a boca, eu honro a Deus. Outra coisa é a sua vida honrá-lo. E a nossa vida só honra a Deus quando ela tem qualidade. Por isso, eu desafio a você, desempregado, endividado, você que perdeu clientes, empresa, negócio, você que tem uma formação acadêmica, universitária, você tem uma profissão, mas você está amarrado, você não tem perspectiva de vida, você não tem visão, você tem uma vida amarrada, limitada. Eu desafio a você a honrar a Deus em primeiro lugar. Antes de comprar, antes de vender, antes de pagar, separe as primícias, apresente a Deus, leve ao altar, aonde você crê que está servindo a Deus, aonde você crê que ali se está servindo e aplicando todos os recursos que chegam ao altar, como dízimos, ofertas, no ganho de almas. Se você crê que este lugar é a Igreja Universal, leve. Se não, leve na igreja, na religião que você crê que está servindo a Deus. Se você honrar a Deus em primeiro lugar e não acontecer nada, então essa palavra não é verdadeira. A Bíblia Sagrada é um conto de fadas, é história, não é verídico. Meu amigo, eu desafio a você. Se você crê e aceita o desafio, você pode ter certeza. Você verá a diferença. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global.
O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do Anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. É a minha primeira vez aqui no templo. Eu vim através de um convite. Sou umbandista há mais de 20 anos, não trabalho no terreiro, porém eu frequento. Quando eu entrei aqui eu já senti uma paz muito grande e uma emoção e já uma vontade de chorar, porque eu creio que isso vai me limpar, né? E assim, é um lugar maravilhoso, não me cobraram nada para entrar aqui e assim, estou muito ansiosa para a primeira reunião, até arrepiada. Mas hoje eu creio que será um dia de vitória. Foi um convite assim maravilhoso eu estar vindo aqui hoje. Não tem preconceito nenhum aqui, nem de cor, nem de raça, de nenhuma religião. E venham sim, com certeza, buscar o Espírito Santo, que assim eu estou sentindo, me arrepiando, que a resposta está aqui hoje e eu vou encontrar. Meu nome é Tiago, eu sou de uma outra denominação. Eu estou aqui no Templo de Salomão pela primeira vez e chegando aqui eu me surpreendi com a estrutura do templo, pela tranquilidade do local. Eu não paguei nada para entrar no templo, foi gratuito, também é gratuito o estacionamento e realmente aqui transmite paz, transmite tranquilidade, a gente percebe que está mais próximo de Deus. Ao chegar no templo eu não fui questionado sobre denominação ou religião e com certeza eu convidaria outras pessoas para vir no local, mesmo sendo de outra denominação, outra religião, porque aqui é muita paz e tranquilidade. Meu nome é Nayara, eu sou católica, primeira vez aqui no Templo de Salomão, convite do meu irmão. Chegando aqui é um lugar muito bonito, de paz, é um lugar que você realmente encontra Deus. Em momento nenhum, ninguém falou nada sobre eu ser católica, me receberam super bem, não paga nada para entrar. Realmente aqui é um lugar muito bom, é um lugar propício para ouvir a palavra de Deus, para encontrar com Deus, um lugar maravilhoso. Eu indicaria sim esse lugar para todas as pessoas e assim que eu sair daqui também vou indicar, vou falar sobre o que eu senti, sobre o que aconteceu. E eu, como católica, estou me sentindo muito bem aqui. Meu nome é Marinete, eu sou de outra denominação e sempre escuto a programação pela rádio e me chamou a atenção, né, as programações aqui no Templo de Salomão e decidi vir. Convidei meu marido e chegando aqui fomos muito bem recebidos, não tivemos problema algum por sermos de outra denominação, não sofremos qualquer tipo de preconceito, nada, fomos muito bem recebidos. Me chamou muita atenção assim, a estrutura, né, em primeiro lugar, a sonorização, tudo assim muito bonito, tudo muito bem feito, né? E principalmente, né, a palavra de Deus, vendo vidas sendo libertas, e isso foi tremendo. Espiritualmente falando, eu me sinto muito bem, me sinto fortalecida, sinto a presença de Deus nesse lugar e é muito bom, saio daqui muito bem. Eu continuo frequentando, né, continuamos, né, frequentando a nossa denominação e me sinto à vontade de continuar vindo aqui porque vejo que é uma casa para todos os povos. Qualquer pessoa pode vir e será bem recebida, será bem aceita aqui. É possível sentir um pedacinho de Israel aqui. Muito bom. O que mais me surpreendeu realmente, além da estrutura, mas principalmente as pessoas virem, né, e receberem, serem bem recebidas, né, e ter a bênção de Deus, né, isso é o mais importante, na minha opinião. Meu nome é Edileuza Laurêncio, eu sou católica, eu recebi um convite do meu filho, há muito tempo ele vem me pedindo para eu acompanhar ele aqui, né? E ainda aqui fora eu estou me sentindo muito bem,
né? A recepção foi muito boa, o calor humano muito bom, né? E aqui fora eu já estou me sentindo bem. Eu imagino lá dentro que é possível sentir sim um pouco de Israel, né? Da Terra Santa. E eu, como católica, eu convido as pessoas a vir participar e visitar, pelo menos visitar para conhecer. É uma casa para todos os povos e todas as religiões. São espíritas, católicos, pessoas de várias denominações e outras religiões que visitam diariamente esta grande casa de oração. E nós convidamos você para também viver uma experiência extraordinária. O Templo de Salomão está localizado na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A Mônica, umbandista, há 20 anos, disse: "Não fui discriminada", disse ela. O Tiago, de uma outra denominação, afirmou que aqui no Templo de Salomão ele está mais perto de Deus. A Nayara, católica, ela disse: "Um lugar propício para ouvir a palavra de Deus, se desconectar do mundo e se conectar com os céus." A Marinete e o Genivaldo, de uma outra denominação, disseram: "Olha, aqui vidas têm sido libertas, pois nós temos ouvido a palavra e visto, tem acompanhado a transformação de vidas." E a Edileuza, católica, que diz: "Olha, eu fui convidada e fui bem recebida. É possível se sentir em Israel, aqui no Templo de Salomão." Está aí, para você que tem uma religião ou não tem religião, frequenta uma outra denominação, as portas do Templo de Salomão sempre estarão abertas ao público. E para você, meu amigo, que ainda não venceu o preconceito, não venceu ainda, sabe, a distância, não venceu ainda o orgulho, chegou a hora de você vencer e buscar o Espírito Santo, o único capaz de lhe transformar. A ignorância vence quando você ignora a Bíblia Sagrada. Se você ignorar a Bíblia Sagrada, você vai ser vencido pela ignorância. Agora, se você considerar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, você vai vencer a ignorância e vai desfrutar de uma vida de qualidade. Eu sou Átila Alves, natural da Bahia, tenho 36 anos. A minha família é composta de 5 irmãos. Era muito bom, né? Nosso convívio era muito bom até determinado ponto, né? Os meus pais, eles tiveram um problema na relação. Quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, a minha mãe, né, ela traiu meu pai com uma pessoa, com um rapaz. Essa pessoa na qual a minha mãe se relacionou, ela tentou matar o meu pai. E deu uma facada no peito do meu pai. E quando aconteceu, minha mãe desceu para casa, arrumou as coisas dela e chamou um táxi. E minha mãe entrou dentro do táxi com essa pessoa e foi embora. Aquilo partiu a minha alma, como a alma dos meus irmãos também. E nós ficamos na rua, os vizinhos nos colocou para dentro, meu pai hospitalizado. Eu me senti um jovem frustrado. Eu queria ser feliz. Eu não era feliz. E aí, com os meus 18 anos, aproximadamente, né, essa foi uma fase muito difícil, porque eu comecei a usar droga, eu comecei a beber, saía com uma, saía com outra, e não se satisfazia. Chegou um momento que eu cansei. Aí eu descobri, né, eu fui à igreja, fui em uma igreja, uma certa denominação. E aí eu comecei a frequentar. Eu comecei a frequentar sem nenhuma precauções, assim, sem fazer planos. E aí fui me envolvendo. Aí eu conheci uma jovem de uma outra igreja, aí comecei a me relacionar com ela. Aí nós decidimos casar. Aí casei com toda a imaturidade. Aí eu passei a ser um oficial da igreja, ser co-pastor da igreja. Eu passei a ser o segundo pastor da igreja. E eu olhava para a minha vida, eu não via frutos. Sabe? Havia tristeza, havia angústia,
Era uma máscara que o Átila vivia. Não orava mais, não lia a Bíblia, não queria mais me consagrar, não fazia um jejum, não fazia mais nada. E quando eu tinha aproximadamente 11 anos de casado, aí não deu certo. A gente rompeu. Eu não quis mais saber de igreja, não quis saber de nada. Eu me revoltei contra a igreja, contra a fé, porque aquilo me despertou uma mágoa, um ódio tão grande, um rancor que eu não quis saber mais de igreja, de nada, de ninguém. As pessoas vinham me falar, eu falava, muito obrigado, não quero. Eu prefiro cuidar de animais do que cuidar de almas, não quero saber mais de nada. Aí foi aonde foi vindo o meu fundo de poço. Eu perdi a minha fé totalmente. Eu não me lembrava mais de Deus. Não me lembrava mais de Deus. Eu tenho toda a certeza que esse momento foi o pior momento da minha vida. Estava sem fé, totalmente sem fé. Eu não acreditava em nada, Era assim que eu estava. Até que um momento eu percebi que o mal, ele queria roubar minha alma. Eu estava indo para o trabalho, em uma ocasião, eu fui atropelado. As pessoas, quando passaram no local, porque esse carro, ele bateu em outro carro que estava parado, falou, meu Deus, a pessoa que foi atropelada aqui, ela morreu. Mas não, Deus tinha preservado a minha vida. E aí eu percebi. Eu falei, o diabo, ele quer roubar minha alma. Eu tinha medo de morrer e eu sei que o inferno, ele existe. E eu tinha medo de ir para o inferno. Eu já recebi muitos convites. Muitos convites. Convites que me afundaram. Mas esse convite foi o mais importante da minha vida. Esse convite marcou a minha história. Eu cheguei na igreja um domingo, numa reunião de domingo, e eu sentei. Ali fui muito bem recebido. O olhar de preconceituoso, as escamas foram caindo dos meus olhos. Eu tinha o Bispo Macedo como um ladrão, como uma pessoa que não era íntegra. Mas quando eu cheguei ali na igreja, eu olhei para minha volta assim, e eu sentei, as pessoas me receberam bem, os obreiros. Nossa, eu olhei assim e falei, meu Deus, eu nunca fui tratado assim. E o homem de Deus começou a pregar a palavra de Deus. Parecia que o próprio Deus estava sentado ao meu lado. Eu me senti acolhido. Foi diferente de tudo que eu tinha vivido. E teve um momento que eu fui para o altar. E ali no altar, eu entreguei minha vida. Ali no altar, eu falo para Deus, eu não sou digno. Eu sei que eu não sou digno, meu Senhor. Mas estou aqui, meu Pai. Eu não tenho nada. Mas o que eu tenho de mais precioso eu me entrego. Eu entrego a minha alma. Eu entrego a minha alma, é o que eu tenho, meu Pai. Eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Eu não tenho nada. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu me entrego, de fato e de verdade. E quando eu me levantei ali, eu senti uma paz, eu senti paz na minha alma. E ali eu me levantei diferente. Eu decidido. O Átila decidido. Quando eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo, eu tive a certeza que eu nunca tive.
o Espírito Santo. Porque os frutos não demonstravam isso. E eu passei a conhecer que o que ia me manter e o que nos mantém é o Espírito Santo. E aí eu me lancei. Eu me recordo como se fosse hoje. No dia 15 de dezembro de 2017. Foi o dia de cumprir o voto. Eu me recordo que eu subi naquele altar, eu tinha colocado o meu salário de professor, 13º. Tinha dias que eu não tinha valor para comer. E eu aproveitava, eu abria uma consagração, falava, Deus, eu quero me consagrar aqui, eu não quero comer, porque eu quero o teu Espírito. Coloquei toda a minha vida dentro daquele envelope, eu entrei dentro daquele envelope. No dia de entregar aquele propósito, aquele voto, eu subi. Eu subi naquele altar, coloquei a minha vida ali. Em cima do altar, eu não senti nada. Não vi nada. Mas quando eu passei aquele altar, que eu desci, me senti um homem mais realizado na face dessa terra. Aquela paz me inundou, assim, aquele gozo, aquela alegria. Ninguém vai conseguir explicar, ou sei lá, não existe uma palavra que resuma isso. Eu me senti um leão. O leão mudou dentro. Quando eu desci daquele altar, ali não era mais o que tinha sido, tinha o título de Pastor Átila. Mas eu tinha recebido o mais glorioso, o título de ser filho, herdeiro. Nada pode substituir isso. E aí eu fui começando a galgar algumas coisas na minha vida que eu percebi que sem o Espírito Santo era impossível. E essas coisas começaram a acontecer instantaneamente. A Universal hoje para mim, aqui é a minha casa. Aqui é a minha casa. O lugar na qual o Átila tinha maus olhos, preconceito, foi o lugar que me acolheu, me abraçou. Todos os dias eu oro a Deus, eu peço a Deus para abençoar muito a vida do Bispo Macedo, porque através dele o Espírito Santo pôde me alcançar. Hoje eu sou fruto dessa obra, eu amo essa igreja, todo dia eu estou aprendendo, todo dia é algo novo e vencendo. Essa fé tem me ensinado a vencer todos os dias. O professor Átila teve que sofrer um acidente, ficar entre a vida e a morte para reconhecer que ele precisava buscar a Deus. Ele já cria em Deus, mas uma coisa é você crer, outra coisa é você buscar a Deus. Inclusive o Senhor Jesus deixou isso claro quando ele disse, olha, aquele que me seguir, quer dizer, não é aquele que diz, olha, eu creio, olha, eu tenho fé em Deus, olha, Deus em primeiro lugar. Não. Jesus falou, deixou bem claro no Evangelho de João, depois você lê aí na sua Bíblia Sagrada, ele disse, aquele que me seguir não andará em trevas, pelo contrário, disse ele, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, está aqui, 8:12, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue, quer dizer, não importa quem, rico, pobre, bom, mal, não andará em trevas, mas terá a luz da vida, referindo-se ao Espírito Santo. O professor Átila teve que ficar entre a vida e a morte para buscar a Deus. Será que vai ter que acontecer uma desgraça com você? Será que vai ter que acontecer uma desgraça com você para você reconhecer que você precisa do Espírito Santo? Meu amigo, busque a Deus. Jesus está voltando. E ele não vai arrebatar todos, não. Ele só vai arrebatar os cheios do seu Espírito.
Então, trate-se de buscar, de correr atrás, porque se você acha que a coisa está feia, está ruim, não vai piorar, você que se engana. A grande tribulação vai vir, vai acontecer, depois que a igreja seja arrebatada. Por isso nós estamos estudando o livro do Apocalipse, aos domingos às 18 horas, no Templo de Salomão. Chegue cedo, traga a sua Bíblia e vamos meditar, vamos buscar, porque Deus ele está preparando a sua igreja para o grande arrebatamento. Meu nome é Patrícia dos Anjos Santana, eu tenho 36 anos e sou microempresária. Antes de chegar na Igreja Universal, eu ouvia muito na mídia, as pessoas, elas falavam muito mal da Igreja Universal, falava que lá eles faziam lavagem cerebral, que eles roubavam o dinheiro das pessoas, que aquelas pessoas, senhorinhas que não tinham condição, ia lá e eles faziam as senhorinhas dar todo o dinheiro que tinha. E eu nunca tinha ido, eu nunca tinha visto, mas eu também reproduzia, falava isso para minha mãe. Né? Falava, você vai lá e eles vão roubar tudo que você tem, você trabalha, vai dar todo o seu dinheiro lá. Mas, na verdade, eu não conhecia. Eu falava frases que eu tinha ouvido pessoas e a mídia falar. Mas se a pessoa chegasse para mim e falasse, por que eles fazem? Eu não saberia responder. A minha vida era totalmente destruída, né? Em todas as áreas. Tanto que na financeira, né? Só o meu marido que trabalhava. E ele também estava sem emprego. E eu estava procurando um emprego para ajudar ele, né? Aí foi na onde veio essa proposta, né? De conversar com essa esposa do meu primo. E aí ele falou, né? Você vai conseguir conversar com ela na igreja. Então eu fui na igreja, não por causa da igreja, mas interessada em conversar com ela. E aí eu fui a primeira vez, assisti a reunião e não consegui falar com ela. Acabei assistindo toda a reunião e não consegui falar com ela. Mas ali nessa reunião eu vi que, tipo, era para mim, era Deus falando comigo. Mas aí depois veio a desconfiança, né? Ah, ele me conhece, o meu primo deve ter falado da minha vida para o pastor. Mas tinha coisas que foi falado ali na reunião que nem ele sabia, porque a gente não tinha um relacionamento muito próximo assim, né? Mas a desconfiança não me deixou crer que era o próprio Deus ali falando comigo. As primeiras vezes que eu fui, eu achava que era tudo combinado. Eu achava que aquelas pessoas, elas estavam ali, elas eram pagas, era tudo combinado para elas fingirem ali na frente. E aí eu fui mais algumas vezes, aí o meu esposo já foi comigo também. E a gente viu que a gente saía de lá, assim, diferente. A gente saía de lá com uma paz, a gente saía, né, bem de lá. E a gente até falava, não, vamos lá. Mas aí passava um tempo e a gente não ia. Aí eu comecei a trabalhar com essa esposa do meu primo e não fui mais. Aí as coisas começaram a piorar. O meu marido, ele começou a se envolver muito com drogas e noites e noites fora. A casa que a gente tinha, né, a gente perdeu, aí a gente foi morar de favor na minha sogra. E aí a gente se separou e eu fiquei com os meus 2 filhos pequenos. Era um de 4 e a menina de 3 anos. E aí foi na onde foi mais difícil ainda, porque eu me vi sozinha, né? E aí eu me lembrei do que eu tinha ouvido, que tinha um Deus, né? Que ele poderia estar comigo, me ajudar. E aí foi na onde eu falei, não, agora eu preciso desse Deus. E aí eu tomei uma decisão e fui. Foi um domingo de manhã, eu fui na igreja. E aí foi como se eu tivesse entrado lá a primeira vez, né? Porque dessa vez eu fui sem o preconceito, eu fui crendo, eu fui para ouvir, né? Eu estava realmente necessitando. E aí, nessa reunião, foi bem diferente, porque eu vi ali que, como se o próprio Deus falasse para mim, né? Não, você não está só, eu estou com você. E dali para frente eu comecei a ir obedecendo,
né? Tudo que eu via do altar eu fui fazendo e eu vi que tinha um resultado, né? Eu vi que tudo aquilo que falavam da igreja não era verdade, porque como que pode um lugar onde tem ladrão, onde tem pessoas que fazem coisas tão ruins e eu tá indo lá e tá me sentindo bem? E como que eles poderiam me tratar tão bem se eu não tinha nada para oferecer? Aí me despertou o interesse, mas como assim eu não tenho o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Né? Aí despertou aquele interesse e eu comecei a pesquisar, comecei a ir na Bíblia, comecei a ver os vídeos, né? Tudo que falava sobre o Espírito Santo. E aí que nasceu um desejo, né? Falei, não, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso ter ele, porque com ele eu vou conseguir fazer mais para Deus, eu vou conseguir ouvir a voz dele, eu vou conseguir ter o próprio Deus aqui dentro de mim. Foi onde despertou esse desejo. Aí eu comecei a buscar realmente. Aí o pastor chamou para ir na frente do altar que não tinha o Espírito Santo. Aí eu fui, mas eu não fui com aquela ansiedade, com aquilo, não, eu falei, não, meu Deus, eu estou aqui, eu estou te pedindo para o Senhor, o teu Espírito, né? E eu estou pronta para receber o Senhor, né? Eu estou aqui de todo o meu coração. Aí eu comecei a buscar, mas não aquela busca repetitiva que eu falava desesperadamente. Eu falei o que estava dentro de mim. E naquele momento eu tive a plena certeza que ele veio e que uma certeza que ele estava dentro de mim, como se ele falasse. É como se ele falasse para mim, eu estou aqui, eu estou com você, eu agora vou andar com você para onde você for. E aqui foi uma alegria imensa, foi a vontade de virar ali e falar, meu Deus, o Espírito Santo existe, ele está aqui, ele está comigo. A alegria e a gratidão é tão grande que a vontade de você largar tudo e só sair falando de Deus, só sair falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é o meu companheiro, ele fala comigo, ele me orienta, né? Nos momentos difíceis, que eu dobro o joelho e eu coloco a cara assim no chão e eu sinto ele falar comigo, estou com você, você vai vencer. Ele me mostra quando eu estou errada. Ele é o meu pai que está aqui, falando comigo, me guiando. Hoje eu tenho meus filhos, estão na presença de Deus, eles amam ir para a igreja, um marido abençoado, temos a nossa empresa hoje, o nosso negócio está crescendo, graças a Deus, né? Assim, Deus tem abençoado em todos os sentidos. Hoje, eu sei que nunca vai acontecer, mas se o próprio Bispo Macedo chegasse na minha frente e falasse a Igreja Universal é uma farsa, ela não existe, eu ia falar, Bispo, com todo temor e respeito, eu não acredito. Porque eu vi, eu sei, eu presenciei, eu fui testemunha do poder que tem lá. A Patrícia, ela, fracassada financeiramente, o marido desempregado, sabe? O marido também tinha vícios e ela ainda se achava no direito de julgar. Imagine só você, criticar a nós, bispos da Igreja Universal, que damos a vida pelas pessoas, pela obra de Deus, vivemos o que pregamos e pregamos o que vivemos, mas ela vivia de aparência, inteligente, uma pessoa capacitada, mas frustrada. Cuidado, hein, meu amigo? Você que fica julgando, criticando a obra de Deus, os homens de Deus, a conta vai chegar, se é que já não chegou. Coloque-se no seu lugar e ao invés de criticar, busque, pratique o que está escrito aqui e você verá Deus transformando a sua vida, como fez com a Patrícia, com o seu casamento. Hoje tem uma filha que segue o exemplo da mãe e do pai, servindo a Deus, ajudando as outras pessoas. Olha só, quem um dia criticou, hoje, voluntariamente, estão servindo a Deus e ajudando outras pessoas. Hoje são eles que são criticados. Por isso, não brinque com a palavra de Deus, não brinque com a sua salvação, não brinque com a sua alma. É o bem maior, o nosso bem maior se chama a nossa alma. Domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós realizamos o encontro com o Espírito Santo. Nós meditamos na palavra de Deus, estudamos o livro do Apocalipse, chegue cedo, você vai receber a unção, a gota do milagre na entrada para ser cheio do Espírito Santo. Se há algum espírito em você que não é o Espírito de Deus, ele vai ter que sair.
seja ele de agressividade, vício, depressão, doença, porque o Espírito de Deus é luz. Por isso eu digo, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Você não vai ter nada, mas será feliz. Essa é a promessa do projeto de poder para o mundo até 2030. Consegue imaginar esse cenário? Quando o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, falou de um sonho de um mundo de paz e dignidade para todos, isso não é diferente de quando os comunistas prometeram ao povo um paraíso dos trabalhadores. Por meio de uma mídia controlada, as populações em massa serão informadas de que tudo se trata de salvar o meio ambiente e acabar com a pobreza. Uma nova humanidade, um único mundo, um único governo, um sistema econômico, uma única religião. Mas para isso é preciso eliminar o ser humano tradicional, mudar os conceitos da moralidade ainda existentes e os valores cristãos. Mudar o conceito de posse, levando o Estado a um controle maior e concentrando as riquezas em um pequeno grupo. Tirando o direito de fala das massas. Dessa forma, a juventude atual cresce nessa nova realidade, se adequando e não trazendo problemas à implantação desse novo sistema. No ano de 2020, a classe média, responsável por movimentar 49% da economia, foi quem mais sofreu perdas, pois essas pessoas em grande parte são donas de pequenas empresas, as mais afetadas durante a pandemia. Enquanto os bilionários ficaram quase 30% mais ricos durante a pandemia. Mas não se engane. Se examinarmos mais profundamente o que a ONU está tentando fazer, veremos tendências perturbadoras. Para pôr em prática um plano tão ambicioso que significaria o controle global, um dos passos mais importantes é a digitalização da moeda. Em poucos anos, teremos a extinção do dinheiro impresso e passaremos à moeda digital. 80% dos bancos centrais do mundo já iniciaram projetos para desenvolvimento de moedas digitais e isso inclui o Banco Central do Brasil, cujo presidente, inclusive, já falou que imagina o real digital em circulação até 2022. Enquanto ao longo da história sempre isolou-se doentes e os saudáveis seguiam a rotina, tomando os devidos cuidados, nações em peso isolaram seu povo em casa durante todo o ano e adentrando 2021, mesmo que não houvesse redução comprovada de contaminação em relação a outros países que não praticaram o lockdown. O que estamos vendo parece mais um exercício de treinamento, uma simulação para verificar o que funciona e o que não funciona, para finalmente dar início a um plano efetivo. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Não seja resistente às tentativas do Espírito Santo de atraí-lo para a fé em Cristo. Jesus pode voltar antes de terminar esta década. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é
quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel.